Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Ele vai falar de um tema que a gente estava falando agorinha, no finalzinho da entrevista com o Wagner Romão, que é sobre o Fundeb, né? Sobre a importância, né, da educação e a importância desse fundo, né, de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação. E Fausto gravou para a gente a participação dele hoje. Bom dia, Fausto. Bom dia, Marilu. O debate de hoje é sobre educação. A questão posta para a gente hoje é a questão de como é que a gente pode continuar um processo de melhoria contínua da educação básica brasileira. O Brasil tem como mecanismo principal de política educacional o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo que obriga estados e municípios a gastar um mínimo por aluno em cada região, em cada sala de aula ali. Ou seja, os recursos destinados para o fundo são reorganizados de modo que tenha um percentual mínimo de gasto para cada estudante em cada estado, em cada município. Além disso, o fundo permite uma equalização de recursos. O que é uma equalização de recursos? Quando o estado ou o município tem recursos insuficientes, cabe ao governo federal, ao orçamento da União, complementar esse recurso, ou seja, você garante que chegue por matrícula, por aluno, uma quantidade razoável de recursos, que minimamente vem proporcionando uma melhoria na qualidade da educação, apesar de todas as deficiências que nós sabemos e nós estamos cotidianamente brigando para que melhore. O fundo, ou seja, o Fundeb, ele também é um mecanismo que obriga estados e municípios a cumprirem um piso nacional do magistério, a terem um plano de carreira para professor, ou seja, a lógica de organização do sistema educacional brasileiro passa necessariamente pela reorganização do Fundeb. Qual que é o drama que nós estamos vivendo hoje? É que o Fundeb, deixa de existir em 31 de dezembro de 2020 e cabe ao Congresso Nacional se pronunciar e manter o fundo, continuar com a política do fundo ou extinguir o fundo ou modificá-la. Esse debate está quente no Congresso Nacional hoje. A proposta tramitando, há discussões de partidos, discussão de governo, discussão de estados, discussão de municípios. Mas a sociedade precisa compreender o que é o fundo, precisa compreender a importância do Fundeb para a educação brasileira, para a educação dos seus filhos e brigar por ele. Brigar por ele porque esse é um debate em que, ao a gente conseguir transformar o Fundeb em um fundo permanente, nós continuamos o processo de melhoria contínua da educação. Caso ele se extinga, o que nós vamos assistir é uma desestruturação da educação básica no Brasil. Para você ter uma ideia, no estudo recente que nós fizemos, 94% das matrículas, ou seja, 94% dos alunos da educação básica no Brasil será atingida caso o Fundeb acabe. Isso é muita coisa. Muitos municípios serão afetados, em especial os municípios mais pobres, em especial os alunos das escolas mais distantes, com mais dificuldades, com menos recursos. Manter o Fundeb não é uma luta simplesmente do sindicato dos professores, das entidades ligadas à educação. A briga pela manutenção do Fundeb é uma luta de todos nós, é uma luta da sociedade. É uma luta dos metalúrgicos, é uma luta dos químicos, é uma luta dos bancários, é uma luta de cada um que está olhando para o futuro do país e vê a educação como essencial para a gente desenvolver esse nosso país. Não só do ponto de vista econômico, mas das relações, de transformar esse país num país melhor. A briga pelo Fundeb, a luta pelo Fundeb, pela manutenção do Fundeb, é uma luta de todos nós. Está aí, portanto, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE.